Bom dia, cinéfilos! Estamos de volta com mais um episódio do podcast Ponto Cego. Eu sei que eu demorei para fazer, espero que eu já volte a fazer mais vezes, né? Eu tenho uma programação, espero que a gente continue falando sobre filmes. Eu dei uma paradinha porque esse final de ano foi uma loucura, mas agora estamos de volta e para começar a gente vai falar sobre o cinema em 2019. Aqui comigo está. Sou Rodrigo Damasceno, aqui cinéfilo assíduo, amigo do Thiago. Ele me convidou para poder participar desse podcast e estou bem animado para poder participar dele. Se apresenta pra gente. Então, eu sou apaixonado por cinema desde quando de que eu me conheço por gente, né? Eu assisto a tudo que é premiação, eu tento assistir o máximo de filmes que são indicados, né? E vou absorvendo conteúdo para poder também futuramente fazer meu próprio longa ou curtas-metragens. Ô, Rodrigo, você viu algum filme essa semana que você gostaria de recomendar para os nossos ouvintes? Essa semana, olha, eu assisti a um filme chamado O Lamento, que é um filme coreano de 2016. É muito bom, eu fiquei muito surpreso. Ele é um pouco longo, né? As pessoas agora estão reclamando da duração dos filmes. O filme tem 2 horas e meia. E ele é bem lento contando a sua história. Ele vai contando a sua história aos poucos, né? Mas é uma contemplação perfeita, é muito bom. Ele é bem encaixado, ele tem os seus elementos místicos e simbolismos bem construídos. Vale muito a pena assistir. O tema de hoje, a gente vai falar sobre 2019. Esse ano foi particularmente bom em termos de cinema, né? A gente viu vários filmes sendo lançados, né? Até a gente vai apresentar o nosso top 10 aqui, mas eu confesso que, tirando os 5 primeiros, assim, do sexto ao 30º, eu fiquei com dor no coração para elencar os meus favoritos. Sim, sim, eu tive a mesma complicação. Foi um ano muito vasto, né, para o cinema. Teve filmes para todos os gostos aí, foi bem complicado fazer essa lista. Eu terminei a lista há 15 minutos atrás. Eu terminei tem mais ou menos umas 2 horas, aí eu falei, tá terminado, vou assistir um filme. Aí fui assistir um outro filme. Porque foi muito complicado. Eu fiz uma lista final do ano, essa lista já foi mexida agora, porque acabam surgindo outros filmes, né? Até outros podem ter sido deixados de fora mesmo, porque foi um ano bom pro cinema. Para o cinema brasileiro também foi muito bom, né? Apesar de haver forças ocultas conspirando contra o cinema brasileiro foi bom esse ano. Sim, eu acho que tem muito tempo que o cinema brasileiro não é tão bem visto e premiado fora do território brasileiro como foi esse ano, né? De 2019, aí teve aí A Vida Invisível e Bacurau, que foram ambos premiados lá em Cannes. Divino Amor também, né? Trouxe uma história bem quase real, mesmo sendo uma utopia bem assustadora. Tiveram outros lançamentos que infelizmente eu ainda não assisti, mas foi um ano bem bom mesmo pro cinema brasileiro. Teve documentário de cada Oscar, né? E, assim, além do cinema, para mim, 2019 foi muito bom. Né? Comecei o podcast, fiz 3 cursos lá com Marcelo Miller, né? Conheci gente incrível como você, como a Andressa. Só tenho a agradecer por esse ano. Apesar de, como eu disse, ter forças ocultas, ou melhor, não tão bem ocultas, que estão conspirando para tornar a nossa vida um inferno. Exatamente. Cada vez tento aí com mais e mais, mas somos fortes e conseguimos resistir aí com louvor, né? Essas forças malignas que estão ocupando o país. 2019 também foi um bom ano para mim. Fiz 2 cursos, né, lá com o Marcelo Miller. Conheci você, conheci também outras pessoas. Foi bem interessante. Foi um ano interessante. A gente vai apresentar os nossos 10 filmes favoritos, mas antes a gente vai fazer as menções honrosas. Quais são as suas menções honrosas? Olha, eu tenho tantas menções honrosas, eu vou tentar não me prolongar muito nessas menções. Então, eu começo com um filme que quase entrou no meu top 10. Por pouco ele não entrou, que foi o Coringa.
Ele é ele para mim é um filme muito bom. Ele vai além do que é um filme baseado em quadrinhos, né? Em HQs. Ele vai muito além disso. Ele para mim é um estudo bem amplo do psicológico de um personagem, né? É um exemplo de como estudar um personagem. E só não entrou porque tem outros 10 filmes que eu estou morando no meu coração. Então não tive como colocar. Eu também gostei bastante de Histórias de um Casamento. Ele é simplista, né, na sua direção ali, mas tem um roteiro bem potente, com as performances boas. O Adam Driver e a Scarlett Johansson estão ótimos nesse filme. Estão muito bem, estão muito bem. O Alan Alda também, eu olhava assim, me dava vontade de ficar olhando. Eu senti muita falta dele, de mais cenas dele, né? Gostei bastante dele. O Jojo Rabbit também, eu achei sensacional, né? Ele começa como uma comédia e vai se transformando, uma sátira, na verdade, vai se transformando em algo mais denso e mais tenso. Dor e Glória também gostei bastante. Entre Facas e Segredos também. É um filme que me surpreendeu pelo seu desenvolvimento. O Farol. Brilhante as atuações do William Dafoe e do Robert Pattinson. Sim, para mim o William Dafoe deveria ter sido indicado ao Oscar por essa performance. Ele tá maravilhoso. Midsommar também, que eu assisti uma vez só, eu falei, eu não quero assistir de novo porque ele me deixou muito tenso por conta do desenvolvimento da personagem que tem lá a depressão profunda, né? E o filme não para de se mover, sabe? Eu fiquei olhando assim, ele não para de se mover. A única coisa estática são os personagens, né? Às vezes ali centralizado, mas as coisas em volta estão acontecendo. Me deixou um pouco traumatizado. O Assunto de Família. O Assunto de Família é um filme que ele conta a história de uma família de ladrões que adotam duas crianças. Eu acho que é um filme estrangeiro ano passado, mas estreou em 2019 aqui no Brasil. E o Fora de Série, a comédia Fora de Série. E achei sensacional algumas escolhas da estreia da diretora Olivia Wilde. E o Adoráveis Mulheres. Para mim, entra nessa lista de menções honrosas de melhores de 2019. Vou falar das minhas menções honrosas, mas é aquilo que eu falei. Do sexto ao, sei lá, 30º, eu fiquei realmente com dor no coração, porque todos esses são maravilhosos. Eu até fiquei muito na dúvida de qual escolher. Eu acho que assim, para 2019, eu tava que nem o Bruno Aleixo na escola. Gosto de todos, menos do Ramiro, que é repetente. Eu também realmente não conseguiria escolher, sabe? Gosto de todos os filmes que eu vi, menos o Midsommar, que eu realmente não consegui gostar. Não conseguiu? Não consegui. Eu não sei, eu tenho problema com o Ari Aster, não pela forma como ele filma, mas os personagens principais dele eu realmente acho meio... Não sei, eles não colam comigo, assim. Aí, quando as coisas começam a acontecer, eu já tô desconectado o suficiente para me importar com o que aconteça com eles. Entendi. Então eu vou falar 5 filmes aqui que Era Uma Vez em Hollywood. Gostei muito, achei sensacional, assim. Eu gosto muito do Tarantino, gostei do Brad Pitt, gostei do Leonardo DiCaprio, gostei da forma como o Tarantino filma as coisas. A fotografia dos filmes dele sempre são muito boas. O seguinte foi Bacurau. É um exemplo para mim de que como o cinema brasileiro tá forte ainda, né? Os efeitos que a gente vai esperar, como a gente viu lá nas aulas do Marcelo Miller, né? Os efeitos da política atual sobre cinema vão ser sentidos nos próximos anos, né? Mas enquanto ele ainda está forte, né? Você vê que assim, realmente Bacurau é um filme muito legal, né? Você tem um dos meus atores favoritos, que é o Udo Kier, fazendo o vilão. Ok, um outro filme. Ressaca é um documentário que eu vi no Festival do Rio. É muito interessante. Conta a história do pessoal do Teatro Municipal, dos músicos e bailarinos. Aquele ano, acho que foi 2016 ou 2017, que eles estavam meses e meses sem receber. É um filme, né, de partir o coração, porque você vê a primeira bailarina tendo que se mudar para a Áustria e o primeiro bailarino tendo que trabalhar como motorista de Uber.
que eles estavam sem receber. E o filme ganha um sentido todo especial se a gente levar em conta as dificuldades que o Festival do Rio teve esse ano. E uma das coisas que me chamou muito atenção nesse filme foi uma fotografia. Eles têm um preto e branco que é realmente maravilhoso. É um preto e branco até melhor do que o preto e branco lá do Farol. Gostei demais dessa fotografia desse filme. Privacidade Hackeada é um outro documentário e conta sobre os estragos que a Cambridge Analytica fez, né, na democracia no mundo. E agora, para terminar, Rocketman. Eu adoro musicais e esse daí não me decepcionou como o Bohemian Rhapsody me decepcionou no passado. O Rocketman foi um bom filme, sim. Ele quase entrou na minha menção honrosa, porque a energia que o Taron leva pro filme, né, como Elton John, foi muito boa. Coisa que não aconteceu com o Bohemian, que foi pra mim também um fiasco de como filme. Pra mim é um dos piores de 2018. Então vamos lá, vamos pro top 10. Qual que foi o seu 10º? O meu 10º foi o filme A Despedida, né, da diretora Lulu Wang, que conta a história de uma neta, né, que tá nos Estados Unidos e vai viajar pra China porque a sua avó está com os dias contados, digamos assim, mas ninguém da família contou a ela, né? Contou à avó que ela tá prestes a morrer. É um filme tocante, bem desenvolvido, interpretado, né? É um filme que mexeu muito comigo, assim, bastante. E eu não tive como tirar ele, pelo menos, do top 10. Sabe? Eu não consegui. Eu entendo muito o que você quer dizer, porque esse filme realmente entrou no meu número 3, meu terceiro filme favorito desse ano. Realmente achei fantástico esse filme. É realmente de tocar o coração. Se você não se emociona com esse filme, é porque você não tem coração, sabe? Exatamente, eu não tenho alma, tá ó, que não tem como. Aí quando ele vai chegando pro final e o coração vai te apertando mais e mais, você. Nossa, muito, muito forte. Eu amei demais esse filme. O meu 10º foi uma produção original da Netflix, que é O Meu Nome é Dolemite. Ah, sim. Eu gosto muito de exploitation, de filmes dos anos 70, então esse filme parece ter sido feito pra mim. Me animou muito. Ver o Ed Murphy voltando e fazendo uma atuação excelente é uma coisa que realmente me deixou muito feliz. Sim, eu gostei bastante também, achei ele bem injustiçado, né, nas premiações, ainda mais como você já mencionou, Ed Murphy, né, voltando aí para ativa, com uma boa atuação, e o filme ele tem um visual bonito, né, ele tem um figurino bonito da Ruth e Carter, tem uma direção de arte também bonita e foi totalmente esquecido, muito bom mesmo. Seu 9º? Meu 9º foi um filme britânico chamado As Loucuras de Rose. Eu não sei se você já assistiu. Eu não vi. Ela foi indicada ao BAFTA de melhor atriz esse ano por esse filme, a Jessie Buckley. E é um filme que é uma jornada, né? Ele é uma jornada de autodescoberta, de deixar de lado a imaturidade, ver que você cresceu, que você, mesmo você querendo perseguir os seus sonhos, não quer dizer que você tem que ultrapassar outras pessoas e esquecer suas responsabilidades. Para mim é um filme genuinamente bom de assistir, sabe? Eu não dava nada pelo filme e quando eu assisti eu tava me pegando muito chocado pela atuação da Jessie Buckley, que é muito boa, e pela história do filme. É muito envolvente. Eu vou adicionar aqui na minha listinha pra ver, porque eu realmente eu vi a Jessie Buckley pela primeira vez no Jude e gostei bastante. Eu falei assim, pô, sabe, tipo, preciso ver mais coisas dela. Sim, esse filme é uma amostra do talento que ela tem, tanto como atriz como cantora. Ela canta muito bem. Tem no Amazon Prime. Se você é assinante do Amazon Prime, você pode assistir a esse filme. Meu 9º foi Entre Facas e Segredos. Eu realmente já tinha gostado de alguns filmes que o Rian Johnson fez, em especial esses de suspense, como Brick, que é a ponta de um crime. Ele fez um neo-noir passado numa high school. O Entre Facas e Segredos é um filme claramente inspirado nos livros da Agatha Christie, mas eu
Eu geralmente costumo falar que esse filme, antes de ser um whodunit, antes de ser um filme de mistério, é um remake de Que Horas Que Ela Volta, né? Porque a Ana de Armas está fazendo o papel da Regina Casé. Ela é da família, mas não muito. É, é verdade, ela é da família, considerada da família, mas é invisível, né, pra família. Exatamente. Tem como a Regina Casé, ela volta. Ele constrói bem a história dele, né? Mesmo sendo quase um apanhado de algumas histórias da Agatha Christie, né? Do jeito que ele desenvolve, não como um enredo, né? Como ele desenvolve o mistério. É um filme bom, inteligente, que você fica se assistindo e tentando desvendar os mistérios e segredos dele. Eu gostei bastante. Fora que a Ana de Armas está muito bem. Eu acho que o elenco todo, né? É um elenco com um monte de gente famosa, né? Encabeçando, né? Você tem o Christopher Plummer, aí depois você tem Chris Evans, a Jamie Lee Curtis, a Toni Collette, e aí o destaque da Ana de Armas é realmente sensível, porque ela, que é a mais jovem do grupo, tá lá pau a pau com os outros veteranos. Com os outros eras, né? O meu oitavo filme foi um filme que eu assisti recentemente, mas ele é de 2019, chamado Daniel Isn't Real, que é um filme que conta a história de um garoto que presencia uma pessoa morta depois que os pais brigam e cria um amigo imaginário chamado Daniel. O desenrolar da história, que eu não vou contar muito para poder não dar spoilers, é completamente surreal. Nada que eu assisti em 2019 me levou ao que o Daniel Isn't Real fez. Ele vai brincando com você, ele te joga algumas coisas, aí você acaba comprando a ideia, fora que o visual do filme é excelente. A fotografia, ele faz alguns jogos de iluminação, a maquiagem, e ainda fala sobre a psique humana. Então, é um filme, para mim, pouco conhecido, porque com as pessoas que eu já falei sobre, ninguém conhecia o filme, e que vale muito a pena. E produzido pelo Elijah Wood. Ele está produzindo alguns filmes. E é um filme que dá uma adicionada. Eu acho que você vai gostar. Você tá nessa vibe meio surrealista, ele brinca um pouco com isso também. E é um filme de filhos. É o filho do Arnold Schwarzenegger com o filho da Susan Sarandon, que protagonizam o filme. E eles estão muito bem. Principalmente o filho da Susan Sarandon. Meu oitavo foi Retrato de uma Jovem em Chamas, e eu gostei muito, achei a química das duas atrizes, que eu não conhecia, muito boa. A história também, eu gostei da história, mas a fotografia foi a coisa que mais me chamou a atenção. Aquelas tomadas externas são maravilhosas. Principalmente a do fogo, né? Exatamente. Realmente parece pintura, né? Uhum. Ele é um bom filme, uma fotografia muito boa. E o fato de ser protagonizado por mulheres e quase não aparecer homens, só aparecem homens no início do filme, né? Mas também não. E no final também tem fala, olha, que mensagem boa que a diretora está querendo passar, né? Celine Sciamma. Muito boa. Seu sétimo. Meu sétimo, Ad Astra. Eu assisti, ele não se vende, né, aos efeitos visuais dele, que são muito bons, né? Ele tem ali a história para contar, mais uma ótima atuação do Brad Pitt no ano passado. Acho que 2019 foi o ano dele, né? O ano do Brad Pitt. E esse filme, nos dois filmes que ele fez, foram bem recebidos. E eu achei ele muito contemplativo, sabe? Ele não teve pressa de contar a história dele. Ele cai sobre os ombros do Brad Pitt falando, toma que esse filme aqui é para você mostrar o seu talento de atuação. Que também tem uma história muito boa, com uma presença também, mesmo que bem pouca, do Tommy Lee Jones, mas muito bem-vinda. Gostei bastante. Meu sétimo foi o grande vencedor de 2019, que foi Parasita. Eu gostei muito do Parasita. É um filme muito legal, acho que todo mundo já deve ter visto. Eu sei que se você não coloca ele na lista do top 10, o pessoal reclama. Eu revi recentemente, né, depois do Oscar, e realmente se confirmou, principalmente na situação que a gente vive, né? Aqui no século XXI, as coisas que mencionam o Parasita são temas meio que universais, né? Divisão tão absurda de classe quanto
ricos têm tanto e o resto da população tem tão pouco, eu acho que é uma denúncia que é válida para todo lugar do mundo, né? Esse pra mim foi o melhor do ano. Ficou em primeiro pra mim, o Parasita. Eu acho que o diretor ele soube usar ali o tema vilão sendo o capitalismo, né? Muito bem. Meu sexto foi o filme que eu saí do cinema chorando, né? Poucos filmes me fizeram isso, que foi A Vida Invisível. Olha, eu não vou falar muito porque não vi, para quem também não tem assistido, ter a curiosidade de assistir. É um melodrama, só que é um melodrama muito bem estruturado. Você vai comprando a ideia dele e ele não te força a chorar, né? Ele não tá falando assim, ó, você tem que chorar nessa cena, você tem que chorar nisso aqui, nisso aqui. O sentimento que o filme vai te trazendo é sobre isso. Eu não tive outra escolha a não se chorar de verdade no final do filme. Então, pra mim, é o sexto melhor do ano passado. Sem dúvidas. Numa nota completamente diferente, meu sexto favorito foi um filme chamado Casamento Sangrento. Eu assumo, tenho uma paixão por filmes que o final você fica assim, porra é essa, sabe? E aí esse filme é bem disso. As coisas vão ficando cada vez mais absurdas ao longo do filme. É a história de uma moça que vai se casar. Você viu esse filme? Vi e quase entrou nas menções honrosas. Pra quem não viu, essa moça vai casar com o herdeiro de uma família que fez a riqueza vendendo jogos de tabuleiro. E eles têm uma prática que sempre que alguém vai entrar na família, ela tem que jogar algum tipo de jogo. Se for esconde-esconde, o resultado não é muito bom para esse novo membro da família, porque significa que a família toda vai caçar ele até o dia raiar. E começa aí, e aí você vai vendo as coisas ficarem cada vez mais loucas. E é um filme também interessante, eu não estou comparando esse filme com Parasita. Mas esse filme também fala de classe social, fala de luta de classes, né? E fala como o pessoal mais abastado é radicalmente diferente em termos de Né, de como abordar o outro, de como tratar o outro. Exatamente. Eu ia até falar assim, tipo, é de espécies diferentes, mas esse daí é num filme chamado Sociedades dos Amigos do Diabo. Você já viu esse filme? É um filme de 88. Já vou anotando aqui. Sociedade do Amigo do Diabo. É Sociedade dos Amigos do Diabo. E é mais ou menos, não é essa história, mas você nota uma postura semelhante em relação aos ricos, como os ricos chegam a ser de uma espécie diferente. Sim, a própria tia parece ser de um outro mundo, né? Muito louco aquilo. Muito louco. Rico predando em cima dos outros para manter seu status. A vida é assim. Infelizmente. Meu quinto é Era Uma Vez em Hollywood. Eu sou fã declarado do Tarantino. Eu assumo, né? Mesmo ele tendo me decepcionado no seu penúltimo filme, que foi Os Oito Odiados, ele me decepcionou muito naquele filme, que eu achei muito arrastado. Aí chega nesse e me traz um presente, né? Ele faz uma viagem aos anos 60, tanto visualmente como narrativamente falando, muito bem-vinda. Eu gostei bastante. Para mim é um dos filmes mais diferentes dele, né? Ele tem ali o seu momento Tarantino de ser, né? Quem conhece ele sabe o que eu tô dizendo pra não dar spoiler ainda pra quem ainda não assistiu. Mas é um filme diferente, é um filme que ele faz uma carta de amor, né, à era de ouro, a uma das eras de ouro do cinema hollywoodiano. Traz um Brad Pitt bem à vontade no papel dele. A Margot Robbie ali fazendo a Sharon Tate quase como um ser, né? Ela praticamente não é um personagem da trama, é praticamente um ser, né? Eu não gostei bastante. Gostei, achei bem. É sobre isso que você falou, é sobre a Era de Ouro, mas é o final de uma Era de Ouro, né? Você tem a Era de Ouro dando espaço para a nova Hollywood. E assim como, né, se você vê o Era Uma Vez no Oeste, que quando o Sérgio Leone faz o Era Uma Vez no Oeste, ele está representando o fim daquele western, aquela coisa masculina do western, né? Ele está dando um adeus. E aí, mesma coisa que Tarantino faz nesse filme, não Era Uma Vez em Hollywood, que ele tá mostrando o fim
dessa era e mostra com muita nostalgia os anos 60. Sim, sim, e ainda faz o próprio western, né? Ele lança o protagonista do filme em algo, tipo, ele não consegue mais nada, né? E acaba indo para esse gênero que também está chegando ao fim, né? É muito interessante. Eu gosto muito do Tarantino, realmente o que eu menos gostei dele foi esse Oito Odiados também. Mas assim, Kill Bill e Bastardos Inglórios, Cães de Aluguel são todos muito bons e esse não me desaponta, pelo menos pra mim. Esse para mim também não. Eu tenho dois piores do Tarantino, que é os Oito Diários, como eu disse, né? Aquela violência extrema contra a única mulher no filme me complicou muito, muito no filme. E me afastou muito, além de ter um roteiro. Enfim. E a prova de morte também. Eu não consegui me conectar com ele. Então, esse Era Uma Vez veio como um presente também pra mim. Meu quinto foi Dor e Glória. Realmente eu gostei muito. Foi um dos primeiros filmes que eu vi no cinema esse ano. E é realmente maravilhoso. Bandeiras está ótimo. Almodóvar é sempre ótimo de ver. A história é realmente bacana desse cineasta que está há muito tempo aposentado, que está sendo confrontado com o seu passado. Sim, quase uma autobiografia, né? Que o Almodóvar, ele visita o passado dele de filme em filme, né? De filme em filme ele vai visitando ali uma educação, tem uma visita ao passado dele. Eu acho, mas esse eu acho que é o mais íntimo, né? É o mais pessoal, assim, como ele filmou o filme, né? Sim, realmente tem cenas maravilhosas. Aquela cena que ele reencontra o desenho, é tudo ótimo nesse filme. E realmente me deu uma surpresa. Eu vou dar spoiler, leve spoiler. Eu até a última cena estava achando que aquele tinha sido o pior casting de atores que eu tinha visto. Porque eu falei assim, o menino não se parece com o Antônio Bandeiras e a mãe não se parece com a Penélope Cruz. Mas aí depois você descobre porque as coisas são dessa forma. Exatamente isso. Eu pensei a mesma coisa, mas quando acontece o que acontece do filme, e também é um presente, e tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Eu gostei bastante também. Muito. Também fiquei com um aperto no peito em colocar ele no top 10, mas muito bom. É muito bom. Meu quarto foi o hit nacional do ano, o Bacurau. Por muitas vezes eu adiei de assistir, né? Porque quando muita gente começa a falar sobre um filme, eu fico com muito medo de ir com muita sede ao pote e o pote está vazio, né? Eu não consegui ingerir nada daquele pote. Mas com Bacurau foi bem ao contrário. Eu assisti, assim que eu consegui assistir em casa, eu me surpreendi com a trama do filme, né? Pra mim ainda não é o melhor mesmo ele sendo co-dirigido pelo Kleber Mendonça Filho, não é o melhor dele ainda pra mim. Pra mim ainda continua sendo Aquarius. É muito bom. Pra mim continua sendo o melhor. Mas o Bacurau, ele trouxe uma coisa tipo uma briga, né, pra não americanizar um local, né? Eu vi ele com esses olhos, né, da não americanização de um local e brigar pela sua regionalidade, pelo que você é ali. Eu achei um puta filme. Um puta filme. Assim que o filme foi lançado, eu estava conversando com o Marcelo e ele me disse que durante uma entrevista que ele fez com o Kleber Mendonça Filho, Kleber Mendonça Filho disse que ele foi muito influenciado pelo exploitation, né, os filmes, né, dos anos 70, 80, lá da Austrália. E algumas coisas você vê sim. Assim, assim como eu estou numa fase surrealista agora, eu tive uma fase de ver muito exploitation. E realmente você vê algumas referências, você vê o Turkey Shoot e até mesmo a Fortaleza, são dois filmes que eu vi boas referências. E que também, assim, o exploitation também, quando vai ser político, eles não são nada discretos, assim. Tem um filme, esse Turkey Shoot, o vilão, esse filme dos anos 80, um filme de ficção científica, mas foi filmado nos anos 80. E o vilão desse filme se chama Thatcher. Caraca. Eles não são discretos, assim, eu reparei que esse filme também não é discreto, né? Você vê até a distância
da cidade até a placa, né, de 17 quilômetros. E tem um diálogo nesse filme que eu acho maravilhoso, que é aquele do... But no, we come from a different region. Oh, where are you from? We come from south of Brazil. It's a very rich region with German and Italian colonies. More like you guys. Like us? Yeah. They're not white, are they? How could it be like us? We're white. You're not white. They're not white? Right? I don't know. Well, you know, they kind of look white, but they're not. Their lips and their nose give it away, you know? More like white Mexicans, really. Could be Italian. And she could be Polish. I think he's a handsome Latino guy. Yeah, like Latino, like. Yeah. Exatamente. E engraçado também que ainda remete aos Estados Unidos novamente, né? Vocês não são do Sul. Ou seja, vocês não são sulistas. Vocês não são brancos. Né? Eu achei genial. Pra mim, quarto lugar, Bacurau, eu não tiro ele de lá de jeito nenhum. Meu quarto lugar foi um documentário, também brasileiro, chamado Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. Eu amei esse filme. É muito bacana. Essa história de empreendedorismo, de você ser o próprio patrão, esse filme dá uma ótima resposta. Você viu esse filme? Ele tá na minha lista pra ver desde quando o Marcelo indicou lá no curso e eu vou adiando. Você sabe a história? Eu vou te contar. Tinha uma cidade no interior, lá no Nordeste, que tinha uma confecção de jeans. Só que a confecção de jeans resolveu fechar a confecção e resolveu terceirizar o trabalho. As pessoas trabalham em casa, meio que tipo home office. E o problema é que o pessoal começa a trabalhar às 5 da manhã e termina às 10 da noite. Que isso? E eles falam que isso é ótimo, porque eles fazem o próprio horário. E o próprio horário E aí isso é bom, porque aí eles podem trabalhar mais. É muito melhor do que trabalhar 8 horas por dia. Aí no final do filme, por isso que tem esse nome, o pessoal não conseguiu juntar dinheiro para pular o carnaval. Que o carnaval era justamente o momento onde eles não trabalhavam. E uma pessoa não consegue juntar dinheiro. Então o pessoal vende a TV, a geladeira, né? Tudo aquilo que eles compraram com esse trabalho deles de escravo de 15 horas por dia, eles têm que vender para poder pular o carnaval. Que isso? Quando todo mundo fala assim, não, o cara é empreendedor, eu falo assim, olha, você tem que ver esse filme, que é impressionante. Tem na Netflix, então quem puder assistir, assista, porque é muito bacana. Nossa, já me deixou agoniado. Eu já coloquei a na lista e vou assistir. Nossa, que agonia. E eles achando ótimo, porque para eles foi vendido aquele troço de você ser o próprio patrão. Então você trabalha, você faz seu horário, você nessa mentalidade de quanto mais dinheiro você fizer melhor, o cara trabalha 15 horas fácil por dia. Vamos lá, meu terceiro foi o filme que lançou no início do ano passado, tá prestes a completar 1 ano de lançamento, que foi o Nós. Esse aí também tava na minha lista. É muito bom. Não é? Jordan Peele já estreou, né, com o Corra, trazendo um soco no estômago e um puta thriller, né? Um filme surreal de bom, né, pra mim, o Corra. Aí anunciou que ia lançar esse Nós, eu já fiquei animado. Quando ele anunciou que seria com a Lupita Nyong'o, né? Eu fiquei mais animado ainda e as expectativas foram alcançadas. Foi o filme que eu mais assisti ano passado. Eu assisti esse filme 6 vezes no decorrer do ano passado, porque eu indicava e a pessoa falava: tá bom, vou assistir com você. Eu assistia com a pessoa, tipo, minha irmã, amigos, eu fui assistindo junto. E cada vez que eu assistia, eu vi uma coisa diferente que, à primeira vista, tinha passado despercebido, né? E também ele fala sobre o medo de você mesmo, né? No filme ele fala também do medo
do estrangeiro, né? Isso até ele falou em entrevista posteriormente. E traz, para mim, a melhor atuação do ano passado feminina em um filme. Eu não consigo destacar nenhuma atuação feminina diferente da Lupita. Faz as duas personagens extremamente diferentes e, nossa. Ela tá maravilhosa nesse filme. É um outro absurdo que ela não foi indicada ao Oscar. A praticamente indicada só ao Sindicato dos Atores e eu vi um dado, né? Eu fui pesquisar mais sobre o filme hoje. Eu vi um dado que ela é a atriz mais premiada entre sindicato de crítica de todos os tempos. Ela foi a atriz mais premiada entre os críticos de todos os tempos. Pois é. E foi totalmente injustiçada, né? Não que a Renée Zellweger não tenha merecido o Oscar dela. Pra mim não mereceu tanto. Mas não vou entrar nesse assunto agora. Ai, o meu terceiro, a gente já conversou um pouquinho aqui, que foi A Despedida. Eu gostei muito do Despedida. É um filme realmente muito emocionante. Você realmente acompanha a história, né? Você tem a atriz principal, né, que é a neta, que é a Awkwafina. Awkwafina, tá ótima no filme. A Nainai também. Sim, tá aí a atuação pra mim coadjuvante do ano, que é a Zal Schusen. Pra mim, a performance dela foi a melhor em coadjuvante do ano e só foi indicada ao Spirit, que ganhou, né? O Spirit, ela tá sensacional. Você vê a sua avó ali, sabe? Eu vi minhas avós ali, né? Que já foram por isso que esse filme me tocou tanto. E é brilhante, sensacional. Seu segundo. Medalha de prata pro mestre Martin Scorsese, o irlandês. Eu, mesmo a sua longa duração, né? Eu não consegui me incomodar. Eu acabei assistindo sem pausar o filme, porque eu não conseguia me desconectar dele. Eu não conseguia sair dele. Ele me envolveu muito, o Martin Scorsese, nesse filme. Ele me envolveu. Eu também gosto muito do Scorsese, do cinema do Scorsese, né? Ele tem grandes clássicos, assim, já mexeu com vários gêneros. Mas ele mesmo é um diretor de filme de gangster, né? Ele dá aula de como se fazer um cinema, trazendo um filme denso, tenso e bem contado para mim. Fora que trouxe de volta da aposentadoria o Joe Pesci, né? Fazendo ele ser indicado ao Oscar depois dessa aposentadoria, e uma atuação também do Al Pacino como roupa divina para mim, sublime. A atuação do Al Pacino para mim é sublime. E o Joe Pesci sendo ameaçador sem precisar falar um ar. É só no olhar, ele tendo uma presença ali, né, em cena, ele não precisa fazer um ar. Se ele olhasse para mim e falar, tá bom, ok, tô saindo, não preciso olhar de novo, ó. Nem vou me direcionar a você. E uma surpresa de ver o Robert De Niro não sendo cara ativo e sim passivo. Foi bom ver o Robert De Niro não sendo o chefão e sendo o pau mandado. Eu gostei muito, muito mesmo. Uma coisa que você falou quando você falou do Scorsese, realmente, se nós levarmos em consideração esse filme num contexto da obra cinematográfica do Scorsese, a gente vê que no começo, lá nos anos 60, ele fez aquele Quem Bate a Minha Porta, né, que é um pouquinho de gangster, aí depois ele vai para Caminhos Perigosos, e aí depois, nos anos 90, ele entra com Bons Companheiros, Cassino. É como se você estivesse vendo o pessoal jovem, no começo da carreira do Scorsese, o pessoal maduro, lá nos anos 90, e agora é um filme sobre a velhice dos gangsters. Ele ali chegando ali nos seus últimos 40, 30 minutos, mostrando mesmo a velhice ali dos gangsters, é brilhante. Ele tem um carinho pelos personagens, né? É engraçado ver isso em uma direção. Você vê o carinho do diretor pelos personagens, é muito bom. Tá? Minha medalha de prata
pro irlandês. Minha medalha de prata foi para um filme chamado Nômade, Seguindo os Passos de Bruce Chatwin. Foi o segundo filme do Herzog que eu vi ano passado. Eu tive a sorte de ver esse filme no festival e o Herzog estava com 2 filmes. O primeiro era, eu não lembro como é que era o nome, como chamaram no festival, mas em inglês é Family Romance LLC, que é sobre uma empresa lá no Japão que aluga pessoas, assim, se você vai sair com seus amigos, e aí todo mundo vai sair com namorada. Se você não tem namorada, você contrata a moça. E aí você é idoso e gostaria de passar tempo com a família, aí você aluga, contrata um pessoal para fingir que são seus parentes. Sua filha vai casar, mas seu marido tá no rehab porque ele é alcoólatra, não vai poder participar do casamento, então você contrata alguém para fingir que é o pai da noiva. Mas o que eu gostei dele foi esse Nômade, que aborda uma das minhas paixões, que é a arqueologia. E nesse filme, o Herzog fala de um arqueólogo chamado Bruce Chatwin. E a forma como ele aborda, como Herzog aborda esse filme, é o seguinte: nos escritos do Bruce Chatwin, Chatwin visitou diversos lugares do mundo. E o Herzog também visitou eles, não necessariamente ao mesmo tempo, mas em momentos distintos. Então, o Herzog revisita esses lugares, trazendo a lembrança que ele tem, e ao mesmo tempo ele lê as passagens dos escritos do Chatwin. É uma coisa maravilhosa, porque ele viaja, ele vem aqui para a América do Sul, depois ele vai para a Europa, depois ele vai para a Austrália, ele vai para a África, e sempre com a leitura de religião e mitologia comparada, que são coisas que eu adoro. Foi um filme que me empolgou, quase me empolgou tanto quanto o primeiro, mas esse filme realmente, assim que lançar aqui no Brasil, assim, circuito comercial, eu recomendo dar uma olhada. É um documentário. Sim. Ele vem trazendo, assim, bastante documentários, né? Ele não tá fazendo mais filmes de ficção. Ou eu tô confundindo? Não, você tá certo. Eu lembro que, eu não sei, eu acho que o último filme de ficção que eu vi dele foi aquele com o Nicolas Cage. Peraí. Tá na ponta da língua e não tá. Vício Vício frenético. frenético, sim. Vício frenético, né? Eu gostei bastante desse seu segundo lugar. Vou colocar na minha lista também. Não, é muito bom. Assim, eu tenho uma paixão, isso que eu repito, não canto isso de repetir. Tenho uma paixão por arqueologia, mitologia, religião comparada. Então, ver esse filme, ver o Herzog abordando não só as lembranças dele, mas como os escritos do Bruce Chatwin, foi uma coisa maravilhosa. Seu número 1. Agora rufem os tambores. Já foi mencionado aqui, né? Que é o Parasita. Eu gosto muito da filmografia do Bong Joon-ho, né? Agora eu posso falar que eu sou fã mesmo, porque o último que faltava para assistir, que foi o Memória de um Assassino, eu assisti também, gostei muito. Então, Parasita, quando ele estreou em Cannes, eu não sabia nada sobre o filme. Eu achava que era um filme como Hospedeiro, eu pensava que fosse um filme com monstros. E é que tem monstros mesmo, mas não. Infelizmente são monstros reais. É um filme com um monstro real, né? Que é o capitalismo, que é o que a gente vive, né? E como as pessoas reagem a ele, né? Como as pessoas com uma classe social maior são mesquinhas, né? São pessoas ruins e também são parasitas, né? Porque a gente ali ele para mim ele faz uma coisa
brilhante que ele não somente coloca os personagens mais pobres como os parasitas dos ricos, como ele coloca os ricos como parasitas dos pobres. Né? É um pequeno spoiler aqui, mas aquela cena onde o pai da família rica fala pro pai da família pobre que ele não tá obrigado ali, quando ele tá na festa da criança, que ele tá vestido de índio, ele fala, você tá sendo pago para isso? É tipo um cala a boca, você tá sendo pago? Você tem que fazer o que eu mandar? É como se ele fosse um parasita mole também pra ele, né? Ele falando também do cheiro deles. Pra mim é uma aula que eu coloquei eu elogiei ele para todas as pessoas que me perguntam para de algum filme, e eu ainda coloco ele como um dos melhores da década para mim, de 2009 até 2019. Para mim ele entrou ali no top 10 também da década. Então, quando ele ganhou no Oscar, eu dei um grito que eu quase infartei minha mãe, coitada, que estava dormindo. Foi um grito de desculpa, mas sensacional. Para mim. É realmente muito bom. E o bom John Woo, ele não tem se privado de falar sobre assuntos sociais, né? Ele falou sobre esse, falou no Okja também, naquele Expresso do Amanhã. Expresso do Amanhã é um filme sobre luta de classe mais explícito que eu já vi. Que eu poderia fazer. Né? Acaba ali tá os mais pobres na ponta, o mais rico. É sensacional. E no outro, a luta ali, né, da indústria alimentícia também. Eu quase pensei em virar vegetariano por conta disso, porque eu vi o filme uma vez, eu não quero ver de novo. Tem filmes que me impactam muito que eu não consigo assistir novamente. Só se passar muito tempo eu querer dar uma revisitada, assim, sabe? Né? O Mother também mostra essa luta. O meu número 1. E rufem os tambores pro seu primeiro lugar aí. Foi um filme chamado Memory, A Origens do Alien. Você viu 78/52? 78 Não, acho que eu nunca ouvi falar. É um filme sobre a cena do chuveiro do Psicose. Esse mesmo diretor, Alexandre Philippe, ele resolve fazer uma análise sociomítico histórico do filme Alien, O Oitavo Passageiro. Ele conta não apenas a história dos bastidores, de como ele foi criado, né, com a origem lá no Duna do Jodorowsky. Aí ele vai falando sobre o Dan O'Bannon, vai falando sobre o Giger, que ele e o Dan O'Bannon e o H.R. Giger, né, eles meio que se conectaram pelo amor que eles tinham pelo Lovecraft e fizeram aquele filme. Ele fala sobre aspectos da mitologia grega, aspectos da mitologia egípcia, arte. Eles falam sobre questão social, como você tem a questão feminina também, né? Como a personagem da Sigourney Weaver, a Ripley, né, foi tão bem desenvolvida assim, né? É uma das personagens mais, pelo menos em termos de filmes de ação, terror, é uma das personagens mais bem construídas que teve. E esse filme eu falei assim, caraca, que filme bom, assim, eu saí e falei assim, não, esse filme é o filme que eu mais gostei de assistir esse ano. Entendi. Eu nunca tinha ouvido falar nesse filme, mas o Alien pra mim é um dos melhores filmes de suspense e ficção científica, né? Ele terem transformado, os produtores terem batido o pé e querer transformar, porque a Ripley ia ser um personagem masculino, né? E transformar em uma personagem feminina e abrir tantas portas aí para personagens em filmes de ação com personagens femininas fortes é excelente. Você me falando agora sobre esse é um documentário, né? Documentário. Eu não tenho tanta força em assistir documentário porque eles geralmente me trazem sono. Eu vou ser bem sincero. Alguns me chocaram bastante. O Stamira, o ai, Jesus.
Terra dá, terra come. Foram comentários que me abalaram, né? Na verdade, inconveniente também. E eu vou colocar esse memory, vou colocar o memory na minha lista. E o 785/52 também. Esse tem na Netflix, 78/52, que é um filme sobre... Realmente, é só sobre a cena do chuveiro. Ele disseca a cena do chuveiro, comentando sobre ela. Exatamente. E o impacto que essa cena teve pro cinema mundial. Mas olha, eu acho que foi legal, né? Eu acho que eu gostei muito da sua lista. Tem um monte de filme que eu vou dar uma olhada pra ver. Da sua também. Com certeza. Os documentários, principalmente. O primeiro que eu vou assistir é a Estou Me Guardando para quando o carnaval chegar. Esse, eu não sabia que era tão impactante assim. Bem impactante. E o Memory e o 72/52, porque são filmes que falam, são documentários que falam sobre cinema, né? Mas, Rodrigo, então, olha, muito obrigado pela participação. Eu adorei sua lista, eu vou procurar. E diz uma coisa, você tem alguma forma de contato que você gostaria de compartilhar com o pessoal? Para entrar em contato com você? Pode ser o Instagram. É Drigo da Mais C. Você pode mandar e-mail para nós em podcast.cego@gmail.com. Você pode visitar nossa página no Facebook. E não se esqueça de compartilhar com todos os seus amigos, porque quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Daqui da Rua Pareto, eu sou o Thiago. Eu sou o Rodrigo. E esse foi o podcast Ponto Cego.